Olá, investidores! Hoje, nesse vídeo, vamos falar sobre controle financeiro. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre o fluxo de caixa e 3 formas de fluxo de caixa que você pode ter, como que você pode montar ali um controle financeiro, como que você pode estar encaixando o seu sonho de consumo, até porque todo mundo quer consumir algo. E como usar algumas ferramentas que o pessoal fala pela internet, mas que talvez você não entenda como realmente usar. Aqui a gente vai estar usando essas ferramentas. Se você já gostou do tema, já considera deixar seu like aqui. Se você não for um investidor aqui no canal, já se inscreva e vamos entrar aqui para o vídeo. Antes de eu falar sobre o controle financeiro, preciso falar para vocês sobre o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é a entrada e a saída do seu dinheiro. Para você entender melhor, imagine que você é a sua conta bancária. Bom, não imagine o lado negativo que você está sem dinheiro ou alguma coisa assim. Imagine que você é a sua conta bancária e tem a entrada de dinheiro que pode ser através do seu salário ou de uma renda extra. Entra esse dinheiro e esse dinheiro sai, pagando algum boleto ou alguma outra coisa. Quando você tira um extrato dessa movimentação, aí você tem um fluxo de caixa, que é a entrada e a saída. E por que eu tô falando isso? Porque é importante você ter um fluxo de caixa positivo no final do mês. Então todo mês ele precisa ter um dinheiro dentro da conta. Se não tiver um dinheiro, você provavelmente vai ficar no famoso 0 a 0, que é quando você gasta aquilo que você recebe, ou você pode ficar com dívida. A ideia é que você tenha alguma coisa que sobre dentro da sua conta. Aqui eu montei uma tabelinha com a idade, o dinheiro que a pessoa economizou, quanto que ela pode ter lá no final quando for se aposentar. Então aqui a gente tem o Joãozinho, que tem 18 anos, ele economizou R$250 e depois de algum tempo ele se tornou um milionário. Mesma coisa aconteceu aqui para quem tem 25 anos, que economizou R$500, também se tornou um milionário. Porém, a questão que eu quero colocar aqui é que quando você tem 50 anos, apesar de você economizar mais, se torna mais difícil de você ter um patrimônio maior. Isso porque o dinheiro ele precisa de tempo para ele render. Nesse caso, como você pode observar, ele não conseguiu render. Então se torna importante você economizar o dinheiro mais cedo possível. Foram usados 3 fatores aqui para construir essa tabela. O primeiro é que todos eles investem e essa taxa que eu coloquei aqui foi de 7% ao ano. E eles vão se aposentar com 65 anos. Então esses foram os fatores usados para construir essa tabela. Então como que a gente pode se tornar um milionário aqui fazendo um controle financeiro? Porque é isso que a gente quer no final do dia, né? Bom, para mim te explicar como que você vai se tornar um milionário, montando aqui seu fluxo de caixa, eu vou pegar aqui 2 canetas para poder te explicar a entrada e a saída do dinheiro, que é a receita e a despesa. Então, receita é a entrada e a despesa é a saída. Eu tenho essas 2 canetas aqui. A verde vai ser a receita e a vermelha, meio rosa aqui, vai ser a despesa. Bom, imagine que é uma alavanca, tá? Então, quando você tem uma receita maior que a despesa, aí você está com um fluxo de caixa bom, porque você vai ter um dinheiro que vai sobrar lá e assim por diante. Mas caso você tenha uma despesa maior que a receita, que ela ultrapasse, então aqui você vai ter um grande problema, porque você vai começar a criar dívida. Então, se você está nessa situação, você precisa ou aumentar a sua receita para que ela ultrapasse a sua despesa, ou então diminuir a sua despesa para que ela se iguale ou fique para trás da sua receita, para que você tenha um caixa maior no final do mês. Quando eu falo um caixa maior, estou dizendo que você precisa ter dinheiro lá na sua conta. Então sempre imagine que quando você for controlar suas finanças, imagine que é 2 alavancas e que você precisa estar controlando tanto a receita como a despesa. Então o macete é que a receita ela pode ultrapassar a despesa, mas a despesa não pode ultrapassar a receita. Espero que você tenha entendido esse exemplo da alavanca para controlar a sua receita e despesa. Agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Eu vou falar primeiro das despesas e depois da receita. Bom, aqui eu vou falar de despesa, não vou falar a mesma coisa que todo mundo fala, né? Que você tem que controlar suas dívidas, controlar o seu cartão, e assim por diante. Não, isso daí é uma coisa meio chata e monótona. Vamos direto pro que importa. Eu quero fazer um exercício aqui, que a gente vai construir uma tabela sobre as despesas. E eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários se você fez essa tabela e se fez, se deu certo. Bom, essa tabela que a gente vai fazer
ela precisa ser uma tabela simples. Então você pode fazer tanto no papel ou no computador, dentro de uma planilha. Bom, e aqui começa a nossa grande saga da planilha de despesas. Você vai pegar e colocar 3 colunas, escrevendo o que, você vai colocar o produto que você comprou, quanto o valor e quando a data. Então a gente tem um exemplo aqui de uma coxinha que eu comprei por R$5 nessa data aqui. E assim você vai preenchendo. Ela precisa ser uma planilha bem simples, então tem aqui a compra do mercado, que eu só coloquei que eu fui no mercado fazer a compra. Não precisa detalhar exatamente, você só precisa saber qual que foi o produto que foi comprado. Aqui eu sei que foi uma compra no mercado, aqui eu sei que eu comprei uma roupa e aqui eu sei que eu fui num restaurante. Esse restaurante aqui em si, eu sei que eu fui nele e eu gastei com alguns amigos também. Então o importante é saber qual que foi o produto ou por que você gastou aquilo. Que é aqui no o que, o quanto que é o valor normal e a data. Bom, depois de construir essa saga inteira aqui da planilha, é indicado que você faça ela durante um mês, para você ter uma planilha bem detalhada, sabe? O que você gastou ali com ela. A gente vai usar uma ferramenta chamada 50-30-20, que quer dizer que você tem que separar gastos, despesas e investimento. Então, separar em 3 caixinhas. Então, aqui na nossa planilha, você vai colocar mais uma coluna aqui, que você vai fazer a classificação. Então você fez lá a tua tabela durante o mês e agora a gente vai classificar ela. Você pode classificar ao mesmo tempo que você está colocando os produtos, isso fica ao seu critério. A gente vai classificar aqui entre gasto e despesas necessárias. Eu só coloquei necessário aqui só para resumir. Gasto é tudo aquilo que é um desejo ou alguma coisa que você comprou por impulso, ou qualquer coisa que não seja necessário para você. Já o necessário, que eu acho que é meio óbvio, mas é tudo aquilo que é essencial para você. Então, a compra aqui no mercado foi uma compra necessária. Já a coxinha aqui foi um gasto. O PlayStation 5 aqui, ele é um gasto. O restaurante que eu saí com os amigos foi um gasto. Agora as contas de água, luz, isso aí é necessário. Depois de ter feito toda essa classificação de despesa e gasto, você vai ter uma ideia da onde que você está gastando e para onde está indo. E se você fazer uma soma ali de todos os teus gastos e uma soma de todas as tuas despesas, você ainda pode colocar um limite. Então você pode colocar um limite de gasto ou colocar alguma meta, como por exemplo, quero diminuir minhas despesas, vamos supor lá de 1.500 para 1.400. Então você pode colocar esses objetivos dentro dessa planilha. Então a gente já falou aqui de gasto, despesa e agora vamos falar da terceira caixinha, que é o investimento. O investimento ele pode te ajudar de algumas formas. A primeira delas é a reserva de emergência. Então, como que funciona aqui a reserva de emergência? A reserva de emergência, normalmente eu falo em quase todos os vídeos. Então aqui eu vou só fazer um resumo bem simples. Você já fez aqui a separação das suas despesas. Então você vai somar elas. Aqui eu coloquei 1.000 como sendo minhas despesas, tá? É só um exemplo para você poder entender. Aí você vai multiplicar pelo tempo. Esse é o tempo que você quer ter a proteção caso alguma coisa aconteça com você. Então vamos supor que você ficou desempregado e você quer ter um dinheiro que consiga te sustentar durante 6 meses, que foi o tempo que eu coloquei aqui, 6 meses. Então, durante esse tempo de 6 meses, você tem a garantia que as suas despesas vão ser pagas. Essa é a ideia da reserva de emergência. Então, quando você multiplica a sua despesa pelo tempo, você tem aqui a sua reserva de emergência. E esse valor de 6.000, você pode estar investindo em alguns lugares. Só que tenha em mente que a reserva de emergência precisa estar em um lugar que você consiga retirar rápido e que tenha uma liquidez imediata. Então, alguns investimentos que você pode estar fazendo é colocar dentro de uma conta corrente remunerada, investir num CDB ou num Tesouro Selic. Tudo isso é só alguns exemplos, não é uma recomendação. Outra forma que o investimento pode estar te ajudando é que a aposentadoria. Aqui eu vou citar o PGBL, VGBL e os investimentos. Eu não vou entrar a fundo sobre cada um deles, porque pode ser um pouco mais complexo e vai precisar de um pouco mais de tempo para isso. Caso você queira um vídeo sobre o PGBL ou VGBL, coloque aqui nos comentários. Bom, vamos lá. Qual que é a principal diferença entre eles? PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, e os investimentos,
são aqueles investimentos de longo prazo ou uma carteira de investimento para sua aposentadoria. Carteira de investimento para aposentadoria normalmente são ativos de longo prazo que você só pretende retirar ou resgatar eles só quando for se aposentar. Então vamos lá para a tributação. O PGBL tem uma tributação sobre o valor total acumulado, VGBL é sobre os rendimentos e os investimentos é sobre o rendimento. Bom, qual que é a diferença aqui? Aqui se é sobre o valor total, então se você guardou lá, por exemplo, R$100, você paga a tributação em cima dos R$100. Aqui no VGBL, se você colocou lá R$100 e ele deu um rendimento lá de R$1, por exemplo, a tributação é em cima do R$1, não em cima do 100. Os investimentos seguem a mesma coisa, é padrão. Já o PGBL, ele permite uma dedução de até 12% em cima do imposto de renda. Já o VGBL não tem isso e os investimentos também não. Aqui no investimento tem uma observação que você não precisa pagar, né, o imposto ali de renda em cima dos dividendos, porque os dividendos são isentos do imposto. Então, um breve resuminho, o PGBL ele é para quem pretende usar os benefícios fiscais dele e pretende resgatar ele a longo prazo. Já o VGBL, ele é para quem não tem como usar o PGBL, né, utilizar ali os benefícios, então migra para o VGBL e pretende resgatar num período curto ou médio. Já os investimentos são para aquelas pessoas que têm o conhecimento sobre o mercado financeiro, e se você quer adquirir mais conhecimento sobre o mercado financeiro e economia, eu vou deixar aqui na descrição o link do livro O Investidor, Conhecimento Essencial, caso você queira se tornar mais um investidor aqui no canal. Então os investimentos são para aquelas pessoas que têm esse conhecimento e conseguem usar, né, do mercado financeiro para poder criar sua própria aposentadoria. Agora eu vou falar sobre 3 tipos de fluxo de caixa que você pode encontrar. Esse aqui é o nosso fluxo de caixa. Nós temos aqui a nossa renda, que é o salário ou uma renda extra que entra. Temos aqui a nossa despesa, que é aluguel, alimentação e assim por diante. Temos os ativos, que é todo aquele dinheiro que você coloca em algum lugar e ele retorna para você, como por exemplo ações, fundos imobiliários, ou até mesmo pode ser uma casa que você comprou e colocou para alugar. Ela se torna um ativo. E temos o passivo, que é o contrário do ativo. Se o ativo ele retorna, o passivo ele só retira de você. Então pode ser dívida, o cartão de crédito quando você não sabe usar ele, pode ser um financiamento. Bom, o primeiro fluxo é onde a gente tem a renda, e essa renda ela é gasta diretamente com as suas despesas. Então você recebe o seu salário, esse salário já é gasto com aluguel, alimentação, com aquela parte das despesas necessárias que a gente fez lá na planilha. Caso você tenha esse fluxo, comente aqui nos comentários. O segundo fluxo é quando a gente tem a renda, e essa renda ela passa pelo passivo e do passivo volta para as despesas. Então você tem o teu salário, e esse salário é usado para pagar um financiamento ou uma dívida, e depois ele volta para pagar as despesas necessárias. Ou pode ser um caminho um pouco diferente, você pode passar aqui da renda para a despesa e da despesa pelo passivo, mas de qualquer forma seu dinheiro vai passar por essas duas caixas, a da despesa e do passivo. Se você tem esse fluxo, comente 2 aqui embaixo. E vamos pro próximo. Terceiro fluxo, você tem a sua renda e você faz um investimento com a sua renda. Então ela passa aqui pelo ativo. Do ativo, ele retorna para sua renda. Ou seja, se você tem lá um salário e você separa uma parte desse salário para fazer um investimento, esse investimento ele vai te dar um rendimento que ele volta aqui como renda extra. Aí sim, daqui da renda ela vai para a despesa e da despesa ela vai para o passivo. Esse terceiro fluxo é o que seria o fluxo ideal. Porém, eu vou te mostrar um macetinho de como que você pode investir, né? Colocar o seu dinheiro em ativo antes de passar pelo passivo. Bom, antes de eu te mostrar como que você pode se organizar, é preciso que você tenha em mente que a gente está fazendo todo esse trabalho, toda essa movimentação, essa planilha, para poder ter um controle financeiro e que você possa usar do seu dinheiro, que você também possa comprar algum sonho de consumo. Ou seja, se a compra da casa própria e assim por diante, fazer uma viagem. Então a gente vai montar agora a planilha do sonho. Bom, a planilha segue a mesma que a anterior. Você vai colocar o que? Aqui tem uma casa e o PS5. Quanto? Coloca o valor dele total, ou pode colocar ele parcelado
quando você pretende comprar esse produto. Lembra que a gente montou lá na planilha anterior o que é despesa e o que é gasto? Então, todos esses sonhos aqui, eles entram na caixinha, né, dos gastos. E aqui eu vou te mostrar como que você pode estar encaixando seus sonhos com investimento. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma viagem na Disney, no valor de 6.800. Bom, a gente tem aqui a viagem. Se for fazer parcelado, vai ser nesse valor. Toma observação que aqui, teoricamente, já esteja com juros, tá? Aqui nós temos duas formas de colocar os investimentos para atuar junto. A primeira forma é quando você pega 3 meses desse parcelamento, você separa eles e faz um investimento. Então, antes de você comprar lá na agência a passagem e tudo mais, é interessante que você já tenha 3 meses desse valor investido. Você vai investir durante 3 meses, para só depois você realmente fazer a compra. E por que você vai guardar 3 meses aqui? A ideia é que, caso aconteça alguma coisa com você, ou que você atrase o pagamento de uma dessas parcelas, você vai ter um dinheiro já de sobra para poder fazer o pagamento. Então você não vai ficar com uma parcela lá faltando pagar. E a segunda forma é você acumular o valor total da viagem antes de fazer a viagem. Então você agenda a tua viagem para daqui a um ano, você vai guardando esse valor, faz o investimento durante um ano e daí você compra a passagem à vista, o que seria até bom, que você ainda consegue um desconto. Bom, essa primeira estratégia aqui, ela funciona para valores que são muito altos e tem parcelas muito altas, tá? Daí é interessante usar esse primeiro método. O segundo aqui de você acumular, só vale a pena para produtos que você for comprar que tenha valores baixos, né? E parcelas baixas também. A ideia desses dois métodos é poupar um pouco de dinheiro para que você tenha um caixa ainda positivo, mesmo que você ainda vá comprar alguma coisa. Então a gente está planejando aqui a compra de alguma coisa. Então, se a gente faz esse planejamento, a gente ainda fica com o caixa positivo no final do mês. Lembrando que essa parte de você gastar esse dinheiro para comprar ali a viagem já é um gasto planejado. Então esse dinheiro é exclusivo para essa viagem. Você pode gastar tanto nessa viagem quanto em outro sonho. Então vamos supor que você acumulou ali o dinheiro, pagou à vista com desconto e ainda sobrou ali, vamos supor que sobrou ali uns R$400. Esses 400 você pode estar usando ele para comprar o outro sonho que você queira ao longo do tempo. Só lembrando que, lembra que a gente fez lá a separação da tabela entre despesa, gasto e investimento, que é o 50, 30, 20, 50% com despesa, 30% com gasto e 20% com investimento. Bom, isso pode variar de pessoa para pessoa. Então, quando você pegar seu salário, olha a planilha que você montou, tente primeiro separar dentro dessas 3 caixinhas, aí sim você começa a adquirir esses produtos, né, esses sonhos de consumo, de acordo com essas 3 caixinhas. Então lá você pode ter uma despesa maior do que o gasto. Vamos supor que sua despesa seja de 60%, não seja de 50%. Então lembre que isso pode variar. Lembrando que você pode aplicar ali um teto limite para o seu gasto para poder controlar suas finanças. Então, por exemplo, você pode colocar um limite de gasto para poder aumentar seu investimento e ter mais renda, e assim por diante. São 3 caixinhas que você pode estar mexendo ali para poder controlar suas finanças. Eu vou te mostrar aqui como ficaria esse fluxo de caixa investindo antes de fazer a compra desse sonho de consumo. Então aqui a gente tem a nossa renda. Essa renda você vai separar lá o dinheiro, você faz o investimento aqui em um ativo, aí desse ativo ele passa para o passivo. Então a ideia aqui é que antes do seu dinheiro ser gasto diretamente aqui com o passivo, ele passe aqui para o ativo. A ideia é que você deixe o seu dinheiro rendendo, mesmo que seja pouco tempo, porém ele vai ter um rendimento. Assim você vai conseguir cada vez mais acumular um pouco mais de valor. Então esse fluxo aqui, ele não é um quarto fluxo, tá? Ele tá dentro lá do terceiro fluxo. Então antes da sua renda e aqui da renda para despesa e da despesa ir para o passivo, ele vai dar despesa para o ativo, aí sim para o passivo. E ele segue esse caminho, ó, renda, ativo e passivo. Essa que é a ideia. Espero que tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, questionamento, uma opinião, coloque aqui nos comentários. Se você já é um investidor aqui do canal, deixe o seu like. Se você ainda não é, se inscreva, ative os sininhos para não perder um vídeo aqui do Almanac Financeiro.